Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é 16 de junho de 2025. Vamos dar continuidade ao tema saúde emocional e mental no empreendedorismo. E hoje com o subtema reconhecendo e lidando com o estresse no empreendedorismo. E quem vai trazer esse tema com maestria mesmo para a gente, com conhecimento de causa, Jane Cândido, com você, maravilhosa. Bom dia, meninas. Eu nem sei por que você falou dessa forma, Lúcia. Não sei. Então, gente, reconhecendo e lidando com estresse no empreendedorismo, isso é real, né? E eu até digo que não é só no empreendedorismo, porque aquela mulher que decidiu, né, ficar em casa também para lidar com o dia a dia de casa, enfim, com os afazeres domésticos. Eu tenho certeza que essa mulher também tem aí os seus estresses, né, dentro da realidade dela. Mas nós trazemos um versículo que, para mim, esse versículo, ele sempre fala muito ao meu coração, que está lá em 1 Pedro 5,7, que diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E quando nós tomamos posse dessa palavra, né, porque ele tem cuidado de vós, a gente verdadeiramente começa a viver uma vida com Cristo, né? E aqui a gente traz uma explicação do que seria esse estresse, né, de como lidar com esse estresse, que nos diz assim: o estresse ele é uma realidade constante para muitos empreendedores, pois a pressão para atingir metas e lidar com incertezas pode ser esmagadora. Gente, isso aqui é tão real, tão real. Realmente, se a gente não tiver com o nosso emocional muito bem equilibrado, né? Com a nossa vida diante de Deus muito bem equilibrada, isso aqui, as pessoas surtam, sabe? Hoje as pessoas estão adoecidas pelo estresse do dia a dia, pelo estresse no trabalho, né? Às vezes você que é CLT ou que já trabalha com o seu PJ, mas que ainda representa alguma empresa, como é o meu caso. Gente, assim, as metas são tão elevadas, tem meta para tudo, meta para atingir produto, meta para o financeiro, e assim, as cobranças, elas são esmagadoras mesmo, né? As empresas, elas olham para você e querem resultado, sabe? E não está errada. Elas dependem de resultado. Então, se nós, enquanto profissionais, não estivermos com o nosso emocional realmente ali equilibrado, gente, isso aqui é esmagador. Eu já passei por cada situação, assim, eu estava me lembrando aqui quando eu estava estudando, quando eu trabalhava, antes de vir para Santarém, eu era assessora parlamentar. Gente, eu trabalhava com 5 celulares. Meu celular pessoal praticamente não existia. Eu trabalhava com 5 celulares. Esses telefones tocavam a noite toda e eu não podia não atender as ligações. Então, eu não dormia direito, eu não tinha final de semana, eu não tinha feriado. E aquilo ali me consumiu de uma maneira, sem contar as cobranças, né, e tudo mais. Eu lembro, eu estou aqui em Santarém hoje em virtude disso, para vocês terem uma ideia. O meu irmão chegou lá um final de ano, né? E ele olha para mim e ele diz: mano, o que você está fazendo com a sua vida? Você vai morrer aqui. Eu tinha 2, 3 crises de enxaquecas, de parar no hospital, gente, toda semana. Imagina você toda semana indo 3 vezes para o hospital. Eu vivi isso, sabe? Eu vivi isso. E quando meu irmão falou aquilo para mim, gente, vírgula aí, e eu achava aquilo tão normal, assim, que eu tinha que fazer,
que estava sobre a minha responsabilidade, né? E que para mim era normal aquilo ali, eu não achava nada estranho, que estava tudo bem, que eu tinha que passar por aquilo. Mas quando meu irmão me trouxe essa pergunta, o que você está fazendo da sua vida? Você prestou atenção, você vai morrer aqui. Eu estava magérrima, né? Estava magra, magra, magra. Minhas roupas, 34, 36, né? Não dava em mim, estava, né, bem magrinha. Aí aquilo foi muito profundo, assim, sabe? Eu parei, olhei para mim, olhei, né, o que eu estava realmente fazendo. E eu tinha um amor tão grande por aquele trabalho que, de verdade, Deus arrancou do meu coração. Deus arrancou do meu coração naquele momento ali, quando eu parei para olhar para mim. Então, meu convite hoje para você, pare para olhar para você, sabe? Pare para olhar para você, se perceba. Aquilo que você está executando condiz realmente com o seu propósito, sabe? Condiz com aquilo que você quer. E aí, quando eu parei e fiz essas reflexões, e aí eu fui conversar com a minha superiora, né? Na época, eu lembro benzinho, ela virou para mim, não, por favor, não faça isso, eu preciso de você. Não vá, eu te dou uma secretaria, eu te dou a secretaria da mulher para você cuidar. Eu preciso de você aqui. Aí eu lembro bem que eu falei para ela, eu agradeço tudo que a gente viveu junto aqui, mas meu coração não está mais aqui. Eu lembro dessa fala, sabe? E é isso. A gente precisa estar onde o nosso coração está. E o nosso coração está saudável, né? Quando eu digo coração, eu estou perguntando as nossas emoções estão saudáveis? Trazendo para o nosso versículo, né? A Bíblia ela nos ensina que nós não devemos carregar sozinho o peso da ansiedade. E nessa época, eu não tinha com quem dividir. Eram poucas pessoas que eu podia conversar. E Deus foi tão maravilhoso que desse período para cá, né, me trouxe para Santarém. E eu digo, gente, foram 2 anos para me desintoxicar. Era tão sério, né? O que eu vivi, que a primeira semana, gente, eu tinha pesadelo. Quando eu vim embora para cá, e eu vim para a princípio eu ia ficar em Mato Grosso, né, numa cidade chamada Sinop. A gente ia montar uma distribuidora lá e eu ia ser sócia do meu irmão. E na vinda para cá, tudo que nós saímos de Goiânia estava tudo organizado, né? Aí quando a gente chega em Sinop, já estava procurando um depósito para alugar. A fábrica liga para a gente e cancela a negociação. Isso, eles estavam forçando o meu retorno, né? E aí eu olhei para meu irmão, mano, e agora? Você quer voltar? Você vai seguir comigo? Eu falei, não, daqui é só para frente, eu não volto mais. E assim eu vim parar em Santarém, né? Fiquei uns 2 anos, assim, a minha primeira semana eu tinha pesadelo, eu acordava com o celular tocando. E, assim, gente, realmente, assim, eu sei o que é viver um estresse, sabe, nesse nível. E Deus foi me curando, eu fui me apegando com Deus, assim, eu agradeço demais, demais o apoio da minha família nessa época, né? O meu irmão, ele foi fundamental, sabe, para mim recomeçar. A palavra é essa, recomeçar. Meu irmão, a família dele, né? Então, eu sou muito grata a Deus. E a gente precisa tanto desse ciclo, né? Desse apoio vindo da família, de amigos. Deus levanta as pessoas para estar conosco, né? Porque quando nós entendemos, né? Nós lançamos toda essa ansiedade para o Senhor, todas as nossas preocupações para o Senhor, confiando que Ele cuida de nós, todo esse sentimento, né, de ansiedade, Deus leva com Ele, né? Então,
a saúde emocional e mental no empreendedorismo, ela requer realmente a habilidade de reconhecer quando o estresse ele está afetando as nossas decisões e ações. Ignorar os sinais de esgotamento emocional pode resultar em um desgaste profundo que prejudica tanto o negócio quanto nossa relação com Deus e com os outros. Gente, nós não nos percebemos quando nós estamos imersa, né, nesse estresse, nessa dificuldade emocional. Então, comigo, né, eu não percebia. E Deus levantou pessoas, levantou, no caso, meu irmão, para me dar um chacoalhão, entendeu? Então, se Deus colocar alguém aí próximo a você para te trazer alguns alertas, escute, né? Escute, porque com certeza é o Senhor ali querendo te dar um outro caminho, né? Então, lidar com o estresse de forma saudável, ela exige autoconhecimento e muita coragem, gente. É muita coragem, sabe? Coragem de pedir ajuda quando necessário. Hoje, Deus é tão maravilhoso que aí você deve estar se perguntando, não, mas Janimar, você falou numa época que você viveu lá em Goiás, né? Eu citei porque para mim foi um dos maiores, assim, período, né, de dificuldade emocional, digamos assim, que eu passei na área profissional. Mas se eu trago para a minha vida hoje, gente, eu sou representante comercial, então eu trabalho com vendas. Se você apontar para mim, quem trabalha com vendas, que não passa por um estresse de vez em quando, eu vou colar nessa pessoa, porque essa pessoa, ela não existe, sabe? Eu não conheço ninguém ainda que trabalhe com vendas que não tem seus desafios. Desafio com cliente, desafio com a empresa que você representa, enfim, N desafios, gente, essa é a nossa vida. Essa é a nossa vida. Né? Tem dias que eu acordo que eu não quero vender, mas eu tenho que cumprir minha agenda, minha agenda de atendimento. Né? Então, assim, é só muito Deus na nossa vida, sabe? É como a Ju fala, pegar o carro, Jesus, olha, não tem condição, hoje eu preciso mais do Senhor do que ontem, sabe? E a minha conversa com ele é assim. Aí eu leio para ele, Jesus, hoje nós vamos visitar tais clientes. Aí, às vezes, eu faço uma pontuação maior em algum cliente. Jesus, aquele cliente X, o senhor sabe como é. Né? Eu preciso vender tanto ali. Jesus, é assim hoje, né? A minha conversa com Jesus é assim, quando nós vamos atender os clientes. Sabe? E tem dado certo, gente. Tem dado certo. Em alguma outra situação, Deus já tirou da minha carteira alguns clientes, sabe? Clientes que não me respeitavam, clientes que falavam comigo assim de qualquer jeito, né? Hoje eu entendo que foi um livramento de Deus, mas no dia um feijãozinho branco aqui, liguei para as meninas. Ai, tá acontecendo isso, por favor, e para mim, olha, entende? Hoje eu tenho para quem ligar. Né? E esse grupo de apoio que Deus colocou na minha vida, né? Que está hoje dentro do Instituto Âncora, sabe? Aí eu faço essa pergunta para você. Um dia desse alguém me perguntou, se você estiver passando por um momento de desafio, quais são as pessoas que você pode ligar? Você tem essas pessoas? Quais são as pessoas que, se você ligar, eu estou precisando agora de algo, essa pessoa vai largar o que está fazendo e vem te socorrer? Isso é muito importante, gente. Eu confesso que há um tempo atrás eu não tinha essas pessoas. Mas hoje não cabe só em uma mão, viu? Não cabe só em uma mão essas pessoas. Graças a Deus por isso. Né? Então, quando nós
voltando aqui para o nosso texto, né? Lidar com o estresse de uma forma saudável exige autoconhecimento, que é o que a gente está fazendo aqui, e a coragem de pedir ajuda quando necessário. Faça sempre, não tenha vergonha com aquelas pessoas que Deus realmente colocou na sua vida, né? Seja por meio de descanso adequado, meditação, ou compartilhando as preocupações com alguém de confiança. E isso é importante, que seja alguém realmente de confiança. É importante dar espaço para a mente e o corpo se recuperarem. Nós não somos uma máquina, né? Vamos combinar. Nós precisamos de pausa, sim. Nós precisamos de, sabe, desligar o celular de vez em quando. Sim. Nós precisamos de tirar as notificações do celular. E meu celular não tem notificação, sabe? Não tem. Meu celular não toca. Gente, tem anos que eu não sei o que é um toque de celular. Não toca, sabe? Meu celular só fica no vibra. Então, justamente para não me trazer essa ansiedade, não querer ficar olhando, não querer responder na hora. Porque quando a gente tem uma carteira de cliente grande, eles ligam qualquer hora, eles ligam, graças a Deus por isso, né? Querendo comprar, não para trazer problema em nome de Jesus. Então, ao entregarmos, né, nossa ansiedade a Deus, podemos experimentar uma paz que excede todo o entendimento, permitindo que tomemos decisões mais claras e eficazes, mesmo nas situações mais desafiadoras. Isso é real, muito real, gente. O nosso exercício prático, ele nos orienta a fazer um exercício de relaxamento por 10 minutos, focando na respiração e entregando suas ansiedades a Deus. Identifique as áreas da sua vida empresarial que, ou em alguma situação que você identificou o estresse, que estão gerando estresse, e ore pedindo sabedoria para gerenciá-las de maneira mais tranquila. Mais abaixo vai vir um detalhado desse exercício, a gente fala melhor sobre ele. O empreendedorismo é um campo fértil para o estresse. Ah, Jesus. Prazos apertados. Gente, dia 1º abre um ciclo. Dia 31 fecha-se o ciclo. Dia 1º começa uma nova jornada. Dia 31 ou dia 30 ela se encerra. Isso é todos os meses. Então, decisões precisam ser tomadas, mudanças constantes e a responsabilidade pela equipe, clientes, geram uma pressão contínua. Nós temos que lidar com os clientes internos, nós temos que lidar com os clientes externos, nós temos que lidar com os colegas de trabalho, né? E aí, olha, a minha vida, né? Eu sou mãe, eu sou dona de casa, eu sou serva de Deus, eu tenho as responsabilidades com o trabalho, tenho as responsabilidades com o instituto, eu sou amiga, entende? Então, a gente precisa balancear tudo isso. Nós precisamos balancear tudo isso. Tem dia que a gente surta, tem dia que eu choro. Senhor, socorro! E é normal. Gente, está tudo bem. Como dizem, né? Acho que é a Lúcia que costuma dizer, quer chorar, chora. Mas já passou, seque as lágrimas e a vida continua. E está tudo bem. Sabe, esses momentos de choro, gente, não é fraqueza, é só um desabafo seu com Deus. E é necessário, é muito necessário para você se recarregar. Acontece comigo, antes eu não, nossa, chorar não, eu não sou, né, eu vou demonstrar minha fraqueza, não vou pedir ajuda. Eu tinha muita dificuldade para pedir ajuda. Muita dificuldade, sabe? Porque eu achava que eu estava demonstrando fraqueza. Mas hoje, né, graças a Deus, né, já tem um tempo que eu entendi que uma corrente, ela não se compõe só com elo. Uma corrente, gente, pensa aí, visualize uma corrente. Elas são vários elos.
um vai grudando no outro, e assim ela se torna uma ferramenta forte. Quando um elo desse começa a soltar, entende? Aí pode ser uma quebrar ali. É muito difícil, gente. Uma corrente, ela é firme, ela é forte. Entende? E Deus colocou esses elos na minha vida. E Ele tem colocado na vida de vocês também, eu tenho certeza disso. Então, essa realidade de não ser, se não for bem gerenciada, pode levar a ansiedade, sim, exaustão mental e até prejuízos na saúde física. Gente, eu tive tudo isso. Exaustão mental, a saúde física. Meu Deus, gente, 3 vezes por semana no hospital, o pessoal já me conhecia. Eu chegava lá, ele já sabia, eu mesmo já sabia até o que eu ia tomar, sabe? Porque a minha saúde física, né, estava muito debilitada. Deus, na palavra dele, ele nos orienta, né? Nos oferece uma saída para esse ciclo. E qual é? Ele nos convida a entregar a ele todas as nossas ansiedades. Não é um convite para fugir dos problemas, jamais. Mas para confiar na sua soberania e cuidado amoroso, sabendo que Ele está no controle e se importa profundamente conosco. E a gente encontra isso buscando a palavra, nas orações, e nós encontramos isso também nesse elo, né? Nessas pessoas que Deus tem colocado na nossa vida. Reconhecer o estresse é o primeiro passo para lidar com ele. Muitas vezes estamos tão imersas em nossas responsabilidades que não percebemos o quanto a tensão está influenciando nossas emoções e decisões. Ignorar esses sinais pode prejudicar nossa clareza mental, nosso relacionamento com Deus e nosso desempenho profissional. Exatamente o que eu relatei no início, né? Exatamente como com propriedade isso daqui, gente. Lidar com o estresse de forma saudável envolve prática que nos ajuda a encontrar o equilíbrio e renovar nossas forças. Descansar o corpo, renovar a mente pela meditação na palavra e buscar apoio em pessoas confiáveis são atitudes que ajudam a aliviar a pressão e a manter a serenidade. Ao entregarmos nossa ansiedade a Deus, Ele nos concede uma paz que vai além da compreensão humana, uma paz que acalma o coração e clareia a mente para tomar decisões sábias e eficazes, mesmo em momentos de desafios, né? O nosso exercício prático, ele nos orienta a termos um momento de relaxamento. Reserve aí 10 minutos do seu dia, né? Ou acordar, ou quando for descansar, para sentar em um lugar mais tranquilo. Feche os olhos e concentre-se na sua respiração. Sempre que eu posso, eu gosto de ir ali na orla, contemplar o rio, ouvir o barulho da água. Para mim, me traz muita paz, sabe? E ali, fecha os olhos, né? Concentre-se na sua respiração. O exercício de respiração ele é muito importante, né? Então, respire profundamente, a gente costuma falar, respire grandão, e inspire profundamente pelo nariz, bem devagarzinho, né? Segure, né? Lentamente, e vai soltando pela boca. Faz isso várias vezes, né? E aí você vai trazendo aí para o seu consciente, buscando esclarecer o ritmo do seu corpo e mente. Entrega das ansiedades. Enquanto respira, mentalize suas preocupações, seja elas financeiras, seja elas operacionais, pessoais ou espirituais. Imagine colocando cada uma delas nas mãos de Deus, confiando que Ele cuida de cada detalhe da sua vida e do seu negócio. Identificação das fontes de estresse, né? Anote quais áreas da sua vida empresarial ou pessoal estão gerando mais ansiedade. Aí você vai ter que refletir um pouquinho, pensar um pouco mais, né, para você anotar essas áreas,
Pode ser um projeto específico, eu não sei, né? A gestão do tempo, a relação com colaboradores ou clientes, ou até mesmo o medo do futuro. Quantas pessoas têm medo do futuro? E faça uma oração por sabedoria. Peça a Deus que lhe conceda sabedoria para gerenciar essas situações com calma. Peça a Ele clareza, paciência, discernimento. Peça também força para agir com equilíbrio e serenidade diante dos desafios. Só o Senhor para nos dar serenidade diante dos desafios. E quando você identificar tudo isso, faça um planejamento ainda de autocuidado. Escolha uma ação prática para reduzir o estresse. E a atividade física é a primeira delas. Ouviu, Janimar? Sim, ouvi. Como fazer pausas regulares? Praticar uma atividade física, buscar autoaconselhamento ou simplesmente reservar momentos para oração e leitura bíblica. Que bênção! E o nosso compromisso diário. Decida manter esse exercício de entrega e relaxamento como um hábito diário para fortalecer sua saúde emocional, mental, no dia a dia do empreendedorismo. E eu quero convidá-las, então, a fazermos uma oração que está aqui no nosso material. Pai amado, eu entrego a Ti todas as minhas ansiedades e preocupações, Senhor. Sei que Tu tens cuidado de mim, do meu negócio, e confio que vais guiar cada passo que eu der. Dai-me a paz que acalma meu coração e a sabedoria para administrar minhas responsabilidades com equilíbrio. Ajuda-me a reconhecer quando o estresse tenta dominar e a buscar em Ti a força para superar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, essa foi a palavra, né, que tínhamos para hoje. Se alguém quiser fazer algum complemento, eu acho que só uma pessoa devido ao horário, né, Lúcia? Acho que eu extrapolei um pouquinho aqui. Amém. Gratidão, Jane, pela palavra. Alguém quer comentar? Quero deixar uma frase aqui. Se você não compreender essa dinâmica, essa necessidade de parar, de avaliar, o teu corpo para por você. Se você não tiver essa clareza, né, esse direcionamento, e vai chegar um nível que ele vai parar. Ele vai parar. Ele toma providência. Por uma questão de sobrevivência até. Mais alguém? Se não, vamos passar para o nosso momento de oração. Oi, gente, rapidinho. Sim. Bom dia. Mentira. Teve um tempo, né, que eu estou cursando minha segunda graduação, que eu estava com muita pressa, assim, em concluí-la. Então, eu trabalhava o dia todo, eu tinha que ser pai, ser mãe e estudar. Eu coloquei 7 disciplinas para fazer no semestre. Gente, minha segunda graduação é em matemática e física. Então, é algo, assim, que se exige tempo, né? Eu dormia das 24 horas, 3 horas por dia. Então, veio essa questão do cansaço, né? Eu fui parar no hospital, né? Como diz a história. Como eu não respeitei o meu corpo, então meu corpo teve que me parar, porque senão o médico chegou e falou, ele, olha, tu tem que descansar, das 24 horas, tu tá dormindo 3 horas. Então, tu não tá conseguindo produzir, tá te dando muitas dores de cabeça, tu corre risco de ter um esgotamento físico e mental. Eu sei que tu tem pressa, mas essa tua pressa vai ter que esperar um pouco, porque senão pode acontecer assim, algo pior, né? E eu sei que eu abandonei algumas disciplinas, e falou que não era para fazer nenhuma, largar todas, mas eu abandonei umas, né? Já estava praticamente aprovado em outras, então eu preferi, mesmo com indicação médica, pelo menos fazer algumas e deixar as outras. E desde então, devido à correria do trabalho, eu tenho
diminuído bastante. Já era para eu ter concluído a faculdade há bastante tempo, mas devido a algumas situações, né, como essas, por exemplo, eu acabei, em vez de progredir, eu acabei regredindo por conta disso, né? E só para complementar, depois que eu saí do nosso encontro no sábado, tem gente que flui na hora, né? O meu processo é diferente. Então, referente à criança interior, eu só conseguia olhar para mim, me olhando, tipo, o que que tu vai fazer? Né? Eu não conseguia nem andar, nem para frente, nem para trás, eu ficava simplesmente estagnada. E esses dias, assim, tem sido, assim, uma descoberta, assim, muito grande para mim, sabe? Inclusive, ontem também eu tive uma conversa muito grande, assim, com o Senhor, eu chorei muito, assim, na presença dele, né? Aqui sozinha no meu quarto, mas cada um tem o seu processo e cada vez assim mais que eu estou tendo essas palavras, está sendo assim bem esclarecedor mesmo. E é isso. Que bom que está vindo, né? O conhecimento, a clareza que você necessita para seguir o teu processo de forma mais leve, constante, com disciplina. Recebi alguns feedbacks também, e, e hoje nós temos essa visão muito clara, porque como organização, como ministrante, às vezes a gente antes fazíamos um evento e a gente esperava um resultado, né, um equilíbrio ali nos feedbacks dentro daquilo que cada uma iria receber. E hoje a gente entende que não é assim, cada um tem a sua velocidade e nós respeitamos. Mas parabenizamos por ter dado esse primeiro passo. É o início de grandes coisas que ainda estão por vir. Amém? Vamos lá, pedido de oração. Eu vou conduzir aqui. Um complemento, né? Eu disse que eu tinha 3 crises de enxaqueca na semana, né? E para honra e glória de Jesus, eu não tenho mais dor de cabeça. Para vocês terem ideia do que realmente é quando a gente muda, né? Quando a gente se encontra com o Senhor de verdade, quando a gente respeita nossos limites. E de vez em quando eu me apercebo, né? Quando eu vejo que estou muito acelerada, opa, né, já passei por isso, né? Dou uma resinha e tá tudo bem. Só para complementar o meu testemunho, realmente é real, gente, é real, né? De quem tinha 3 crises de enxaqueca e passar meses e meses sem sentir dor de cabeça, não digo mais nem crise, dor de cabeça. Então, gente, a minha vida hoje é um milagre de Deus, de verdade. Gratidão vocês, viu? Gratidão, Lúcia, as meninas do Instituto. Vocês fazem parte disso. Que lindo, que lindo.